Boa noite, meus queridos inscritos. Passando aqui primeiramente para indicar o segundo canal, o Juro que Vi. Esse que está aparecendo na tela para vocês. Quem chegou no canal recentemente, aconselho a ir lá dar uma olhada, pois estou remasterizando vídeos antigos e postando lá. O link do canal estará no primeiro comentário fixado. Se inscrevam e deixem um like. Tenho certeza que não irão se arrepender. E como prometido no último domingo, cá estou eu para cumprir com a minha promessa. Estarei mandando a segunda remessa de salves para os inscritos. E o primeiro salve de hoje vai para Ana Lucila, do Rio de Janeiro. Um salve, Ana, para você e todos os seus parentes. O segundo salve vai para Melissa, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Um salve, Melissa, para você e para a família. O terceiro salve vai para Verônica Palhares, de Natal, Rio Grande do Norte. Um salve, Verônica, para você e para sua família. O próximo salve vai para Leice Cláudia, de Castanhal, Pará. Um salve, Leice, para você e todos os parentes. Próximo salve vai para o Marcos Santos, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Um salve, Marcos, para você e sua família. Esse próximo salve vai para o Lucas Tomás, de Ourinhos, São Paulo. Um salve, Lucas, para você e sua família. O próximo salve vai para Helenice Prestes, de Jandira, São Paulo. Um salve, Helenice, para você e todos os parentes. Esse salve vai para o meu amigo Luiz, lá do Paraná, criador do canal Agroetop Paraná. Um salve, meu amigo, para você e toda a sua família. E sucesso no canal. O penúltimo salve de hoje vai para uma conterrânea aqui do Ceará. Vai para Miriam de Oliveira, de Boa Viagem, Ceará. Um salve, Miriam, para você e toda a família. E o último salve de hoje vai para o Francisco das Chagas, de Cocal, Piauí. Um salve, Francisco, para você e toda a família. Bom, pessoal, era isso. No próximo domingo tem mais. E caso você não tenha ganhado um salve hoje, não fique triste, pois no próximo domingo estarei mandando novos salves. Basta comentar aqui ou nos próximos vídeos o seu nome e o nome da sua cidade, que estará ganhando um salve em vídeo. Agora, para o meu discurso não ficar tão longo, vou ficando por aqui. Fiquem agora com essa coletânea sinistra. Boa noite a todos. Eu me chamo Wellington. Moro em um sertão que chamamos de Caiçara, que fica próximo de Quixadá, um município do estado do Ceará. Desde que nasci que moro aqui, pois meus pais e meus avós já moravam nessa região. Por aqui é bem calmo e seguro. A única preocupação da gente é com a seca do sertão, pois depois que passa a época chuvosa, fica difícil encontrar água. A gente tem que ir pegar em um açude, que fica um pouco longe daqui. E perto da onde moramos, fica Canindé, uma outra cidade aqui do Ceará, que é conhecida como a Terra de São Francisco, já que todo ano, diversos romeiros vêm de todas as partes do país para visitar a cidade e professar sua fé a São Francisco. E sempre em época de festejo, a cidade lota de gente. E é tanta gente, mas tanta gente, que sempre que eu e minha família vamos para a cidade, sempre dormimos na Praça da Basílica de São Francisco, já que fica tudo lotado. E esse costume dos romeiros dura o ano inteiro, não é apenas na época de festejos. Sempre vemos gente indo até Canindé, seja de ônibus ou a pé. Sempre que eles passam por aqui, a gente ajuda. Dá água, comida e até moradia. Mas um dia, junto a uma caravana de romeiros, veio uma criatura que parecia ter saído do inferno.
Tudo aconteceu em dezembro de 1997. Na época eu tinha apenas 17 anos. Eu era um rapaz que vivia na mata caçando e pescando. Junto a mim tinha mais dois amigos, o Zé e o Gleison, que até hoje são grandes amigos meus. Vivíamos nas matas sempre fazendo coisas de menino. E como nosso sertão fica a caminho de Canindé, era costume sempre passar romeiros a pé, indo até a cidade para poderem pagar suas promessas. Alguns levam consigo objetos de madeira, para agradecer graças alcançadas. Outros já vão atrás de uma. E é costume sempre passarem por aqui. E como disse, o meu pai sempre dá abrigo, comida e água a quem chega na sua casa. É até costume sempre encontrar algum romeiro por aqui. Mas um dia veio uma caravana aqui pro sertão, que junto deles viu um bicho muito estranho. Ele apareceu apenas 2 vezes, mas foi o suficiente para marcar nossas vidas. Tudo começou quando chegou uma caravana de uns 30 romeiros aqui no sertão. Eles ficaram primeiro numa praça daqui, mas logo meu pai convidou alguns deles para virem até nossa casa. Quanto aos outros, foram para a casa de vizinhos. Na minha casa ficaram 3 homens e 5 mulheres, sendo que uma dessas mulheres era uma senhora de idade. Eles diziam ser de Acopiara, uma outra cidade daqui, e que estavam indo rumo a Canindé, agradecer as graças alcançadas. Eu até pensava que eles eram uma família, só que não eram, pois depois que aquela fera deu as caras, a gente descobriu que dentre eles tinha um desconhecido. Aquele dia passou muito rápido, e os romeiros logo armaram suas redes em um quarto que meu pai tinha feito, aqui nos fundos de nossa casa. Parecia tudo normal aquela noite, só que de madrugada, aquele bicho deu as caras, pela primeira vez. Era no meio da noite. A hora não lembro ao certo. Foi quando escutamos gritos de socorro de um homem, que batia na porta da minha casa. O meu pai então foi até lá, e era o Chicó, o caseiro de uma fazenda que tem aqui perto. Ele era um homem alto e forte, mas mesmo assim algo tinha lhe assustado, e aquilo o assustou tanto que ele quase não falava. O meu pai, vendo o homem naquele estado, foi e falou com ele. "O que houve, Chicó? Tá branco de medo assim por quê? Tão querendo te matar?" E o Chicó nada de falar, só olhando para nossas caras. Foi então que minha mãe fez uma garapa de açúcar e ele tomou. E só então que foi se acalmando. Só aí que ele começou a falar. Eu estava vindo da seresta com meu cavalo, quando vi uma coisa correndo ao longe na estrada, vindo na minha direção. Eu achava que era um cachorro, mas quando aquilo chegou perto de mim, eu vi que bicho era aquele. Na hora que estava bem perto, ele deu um pulo e derrubou eu e o cavalo. E tenho certeza que aquilo atacou meu cavalo, pois ele ficou mordendo o meu animal. Assustado, eu só saí correndo. E a primeira casa que encontrei foi essa daqui. Antônio, aquele bicho era um lobisomem. Ouvimos aquilo tudo da boca do Chicó. E meu pai na mesma hora acreditou, pois ele já tinha visto um quando era mais novo. A minha mãe também acreditou. Mas eu, como nunca tinha visto tal criatura, fiquei ansioso para vê-lo, pois do jeito que o Chicó descreveu aquele bicho, com toda certeza ele era bem grande e bastante feio, além de ter muita força, porque para derrubar um cavalo e um homem daqueles no chão, não é qualquer animal que faz isso não. Então meu pai mandou minha mãe pegar mais uma rede e disse para o Chicó dormir ali aquela noite, e que ele não fosse para casa, pois aquele bicho ainda podia estar por ali, só esperando por um desavisado. No outro dia pela manhã o cavalo do Chicó ainda estava vivo, mas cheio de arranhões e mordidas. Porém o bicho só respirava,
pois o lobisomem tinha comido parte de uma das suas pernas. Como o animal estava naquele estado, preferiram sacrificá-lo. Depois que o Chicó contou para o povo a sua história, a fama do lobisomem se espalhou e todo mundo ficou com muito medo. O desespero foi total e logo suspeitaram dos romeiros, já que eles tinham acabado de chegar no sertão, e expulsaram todos os homens, que eram uns 8 se não me engano, e só ficaram as mulheres. Só que aquele bicho não era nenhum daqueles homens, e fui eu quem descobriu a verdadeira identidade do bicho. Eu estava muito ansioso para ver o lobisomem, e apesar do medo, resolvi passar a noite em claro em cima de uma árvore que tem aqui em frente da minha casa. Mas não subi logo cedo da noite, pois se meu pai me visse ali, me daria uma pisa daquelas e me mandaria dormir. E foi quando todo mundo dormiu que saí de casa e subi na árvore. E fiquei ali por um bom tempo. O sono quase que me ganhava, mas despertei quando escutei um barulho de porta se abrindo e vinha da onde os romeiros estavam dormindo. Estranhei aquilo e fiquei só olhando para ver quem era. Foi quando saiu lá de dentro do quarto uma senhora, a única que estava naquela caravana, com aquelas vestes marrom de São Francisco. Ela trancou a porta por fora e saiu andando. Passou por mim, mas não me viu. Eu ainda fiquei com vontade de perguntar para onde que ela ia, mas preferi observar. Aquela senhora passou pela rua que tinha em frente da minha casa e seguiu até um campo que tinha do outro lado. E foi lá que começou aquela horrenda transformação. A senhora primeiro tirou suas vestes. O seu corpo era muito estranho. E ficou mais estranho depois que ela começou a bolar pelo chão, pois ela bolava e grunhia ao mesmo tempo. Uma coisa muito feia. Depois de um tempo que era uma simples senhora, havia se transformado em algo que parecia um cachorro, grande e todo deformado. Eu pensava que aquilo ia embora. Foi quando o bicho começou a correr rapidamente na direção em que eu estava. Antes daquilo vir, comecei a gritar por socorro. A criatura começou a vir muito rápido. Foi quando aquele bicho com um pulo só subiu em cima da árvore. E quando já estava perto de me atacar, ouvi um som de tiro. E era o meu pai com sua garruncha. Aquela aberração, quando levou o tiro, soltou um urro muito alto. Tão alto que quase fiquei surdo. O bicho caiu da árvore e foi tentar atacar o meu pai, mas ele já tinha carregado novamente a sua garruncha e deu outro tiro no bicho. Foi então que ele novamente deu outro urro e parou na frente da minha casa e ficou olhando para meu pai. E vimos o quão estranho era aquele ser. Suas pernas eram tortas, o corpo coberto de pelos negros e tinha uma cabeça muito grande, maior que de uma pessoa, só que no formato de um cachorro. O bicho, vendo que não teria forças para enfrentar meu pai, correu e se embrenhou no mato. O meu pai então correu até onde eu estava e desci da árvore. Então fomos para dentro de casa. Contei do ocorrido para ele e levei uma bronca daquelas, mas não apanhei, pois agora ele sabia quem era que virava bicho, e ele prometeu que se visse aquela senhora novamente, com certeza daria um tiro nela. Depois de tudo, nós fomos dormir, e pela manhã meu pai foi conversar com os romeiros, e uma das mulheres nos disse uma coisa sinistra sobre aquela senhora. Ela falou que eles a encontraram numa estrada e achavam que ela ia para Canindé também. Assim a senhora os acompanhou. Ela carregava consigo a imagem de um santo, que era totalmente obscuro e não se parecia com nenhum santo conhecido. A mesma não falava nada, só os acompanhou, e faziam poucos dias que ela estava com eles. Bom, mesmo após a noite assustadora, tudo ficou bem. Os romeiros agradeceram pela estadia de 2 dias,
De manhãzinha mesmo seguiram rumo a Canindé. Foi então que meu pai preparou sua garruncha e ficou de vigília na noite daquele dia, para caso aquilo aparecesse novamente. Mas aquele ser nunca mais apareceu. O tempo então foi se passando, e sempre vieram outros romeiros, mas nunca mais vimos aquela senhora, e nem ninguém que falou sobre ela. Talvez ela tivesse falecido, já que meu pai tinha acertado 2 tiros naquele bicho. Até hoje continuamos com este costume, de sempre abrir nossa casa para romeiros, mas nada do tipo aconteceu novamente. Sempre contamos essa história para os viajantes, que ficam muito assustados, mas medo mesmo foi o que passei naquela noite, pois se não fosse pelo meu pai, aquele bicho teria tirado a minha vida. Olá, eu me chamo Lourdes, moro em Santarém, que fica no estado do Pará. Irei contar 2 relatos que aconteceram comigo e com a minha família, pois eu vi a Matinta Pereira e o lobisomem. Tudo ocorreu em meados da década de 70. Nessa época, eu tinha apenas 12 anos. Os meus pais moravam com meus avós no interior, pois ainda não tínhamos uma casa. Eu morei com eles até meus 20 anos. A vida era pacata e calma. Porém, o único problema era que nas noites de sexta-feira, éramos visitados por uma criatura sinistra, que eu nunca soube o porquê dela sempre vir nos visitar. A cada vinda dela sentíamos muito medo, pois o seu grito era assustador. Bom, eu vim entender do sobrenatural com 12 anos. Tudo começou quando percebi que meu avô sempre botava um copo de cachaça e um pouco de fumo no pé de uma árvore, que tinha bem em frente à nossa casa, sendo que era sempre na sexta-feira que ele fazia a mesma coisa. E um dia, muito curiosa, perguntei assim para ele: Vovô, para quem é essa cachaça e esse fumo que o senhor sempre deixa no pé da árvore? O meu avô era um homem sério e sempre me contava a verdade, mas sobre aquilo ele preferiu omitir, e deu para perceber o medo que ele tinha quando tocava no assunto. Mas meu avô me disse que era para um amigo seu, que sempre passava de madrugada. Na época, como eu tinha 12 anos, na hora acreditei, pois lá na roça era costume mesmo, das pessoas sempre passarem bem cedo para trabalhar, assim como meu avô. Porém, aquela cachaça e o fumo não era para o seu amigo, e sim para uma criatura assustadora. Em uma noite não estava conseguindo dormir, porque estava muito quente e eu suava mais que tampa de chaleira. E coincidentemente aquela era uma sexta-feira, e lá estava eu na rede, direto me revirando e sem conseguir dormir. Foi quando ouvi um grito assustador. O grito foi tão alto e estranho que até parei de me mexer e comecei a ouvir quem estava ali. E em pouco tempo, novamente escutei o grito daquela coisa. Com muito medo, saí da minha rede e fui para a rede da minha mãe. Ela se acordou e começou a me dar bronca, e enquanto brigava comigo, novamente aquilo gritou. Já em desespero, perguntei assim para minha mãe: Mãe, o que é isso? A minha mãe, que aparentava já ter ouvido aquilo, foi e me disse o seguinte: Isso daí é a rasga-mortalha. É uma coruja. Vai dormir que já é tarde. Aquela era a primeira vez que eu ouvi aquele nome, e como minha mãe já tinha visto ela, eu achei que fosse algo comum, e fui olhar pela brecha da porta, para ver se via a tal da rasga-mortalha.
O único problema é que eu vi uma coisa assustadora, e aquilo não era uma coruja. Pela fresta da porta, eu só conseguia ver a árvore que tinha em frente da nossa casa, e isso foi o bastante para conseguir ver aquela criatura. Em pouco tempo que comecei a olhar, vi uma coisa grande voando ao redor da árvore. Então, de repente, uma coisa bem rápido desceu do céu e parou em frente da árvore. Aquela coisa era do tamanho de uma pessoa e tinha asas enormes. Não era uma coruja, e sim algo que parecia uma pessoa, só que com asas. O bicho ficou um tempo de pé ali em frente da árvore e logo depois saiu voando, fazendo aquele grito assustador. Quando enfim o bicho foi embora, eu corri para minha rede e não consegui dormir, pois percebi que o fumo e a cachaça era para aquela criatura. No outro dia contei para o meu avô sobre o que vi na noite anterior, e ele bem sério me falou o seguinte: "Isso dali que tu viu é a Matinta Pereira. Tu não devia ter visto ela, pois agora ela vai te perseguir." Eu quase morri de medo quando ele me falou aquilo, mas claro que era mentira. Ela não me perseguiu coisa nenhuma, mas aquela fala do meu avô me fez dormir cedo por um bom tempo. Pois bem, vamos para o segundo caso que nos ocorreu, que foi o do lobisomem. Quando vi aquele bicho eu já estava grande e morava na cidade. Só ia de vez em quando na casa dos meus avós, para ficar na calmaria da roça. Mas em uma dessas minhas idas, eu acabei vendo o lobisomem. Meu avô tinha 4 filhos, e todos eles eram homens, e um deles ainda morava lá, que era o tio João. Esse meu tio gostava de sair para tomar uma pinga, pois ele sempre foi assim, e em todo final de semana que eu ia para lá, ele sempre estava bêbado e falando coisa com coisa. Mas ele parou com esse costume depois daquela noite assustadora. Eu tinha chegado na casa dos meus avós na parte da manhã de um sábado, e o meu tio já tinha saído para beber. Eu não sabia como ele voltava para casa, mas de algum jeito, mesmo estando bêbado, meu tio sempre voltava. Porém, naquele sábado, ele estava demorando muito. A noite até já tinha chegado, e nada dele vir para casa. Nós ficamos acordados até às 10 horas da noite, e nada do tio João aparecer. Minha avó queria que fôssemos buscá-lo no bar, mas meu avô disse que não, que ele já era homem feito e que sabia se cuidar. Nós ainda aguardamos mais um pouco, mas logo depois fomos dormir. Porém, antes de pegarmos no sono, meu tio apareceu, e bem atrás dele vinha o lobisomem. Eu estava me balançando na rede, quando comecei a ouvir alguém gritando de longe: "Abre a porta! Abre a porta!" Rapidamente saí do quarto e meu avô já estava na sala abrindo a porta. Ele saiu de casa, mas logo entrou correndo. Foi até o seu quarto e pegou sua espingarda, e novamente saiu. Curiosa para ver o que estava acontecendo, também saí, e ao longe vi o meu tio João vindo correndo, e logo atrás dele vi uma coisa escura correndo muito rápido. Meu vô então foi correndo até ele e deu um tiro de espingarda naquilo, e o bicho que vinha correndo atrás do meu tio parou na mesma hora e ficou na estrada olhando para o meu avô. E foi nessa hora que ele ficou de pé, e deu para ver como aquilo era grande. Mas ele só fez isso, e não atacou meu avô. Em pouco tempo aquela aberração novamente ficou de 4, e se embrenhou no mato correndo. O meu tio e meu avô vieram bem rápido para casa, e por um milagre, meu tio não estava bêbado. Entramos para casa e meu tio contou tudo. Ele nos disse que vinha voltando da casa de uma conhecida, quando ouviu um grunhido do bicho no mato, e assim que ele foi ver, acabou se deparando com um lobisomem, que vinha correndo de longe.
Então ele começou a correr o mais rápido que pôde para casa, e o bicho ficou no pega e não pega. Foi muita sorte ele estar sóbrio e bem perto de casa, pois se não tivesse, o bicho teria pegado ele. Aquele encontro com o lobisomem foi tão traumatizante para o meu tio que ele até deixou de beber pinga por aí e nunca mais saiu sozinho à noite. E se fosse para beber, ele comprava pinga e bebia em casa mesmo. Mesmo vendo aquele bicho de longe, eu senti muito medo, pois pelo seu tamanho ele seria capaz de qualquer coisa. E essa foi a primeira e única vez que vimos um lobisomem. Porém, ouvi outros relatos da fera por aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que aconteceu comigo há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó, não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 1993. Na época eu tinha apenas 17 anos. Gostava de namorar e sair com os amigos, mas também já trabalhava numa venda que ficava perto de casa, como entregador, e já ajudava como podia. A minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano, alguém vê essa criatura, e é quase certeza de que aqui tenham vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos de lobisomem, mas nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo, desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dava ouvidos para o que minha avó me dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava um sermão, e sempre me dizia o seguinte: Leonardo, tu vê se volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí na época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas nunca levava a sério tudo aquilo que ela sempre me dizia. E apesar de tudo, me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar na faca com ele. Mas quando vi aquela aberração, a minha reação foi outra. Como já disse, tudo aconteceu na quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira de cinzas daquele ano, fui tomar as cinzas na igreja. E ainda na mesma noite, saí para ir numa seresta com os amigos. E foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo por aqui. A gente não bebia, só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas que tocavam. Ficamos ali até por volta da meia-noite. Logo depois fomos embora. E seguimos nós três sozinhos para casa por aquelas ruas desertas. Primeiro fomos deixar o Antônio, que morava bem perto da onde ocorria a seresta. Logo depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que na esquina. E de lá segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe dali. E foi quando eu estava bem perto de casa que vi o lobisomem. Primeiro comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer, mas naquela noite eles latiam bastante.
e não paravam, assim como sempre fazem. E eu continuei ouvindo aqueles latidos, que vinham cada vez mais para perto de mim. Foi então que resolvi mudar de caminho, para não me bater de frente com eles, pois se os cães latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Então entrei num mato que tinha na minha rua e subi numa árvore. Esperei aqueles cachorros passarem, mas quando eles passaram, eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cães chegarem até perto de mim. De início estranhei, por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fosse um para o outro, em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto. Foi quando eles passaram bem perto que vi uma coisa no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo, e apesar de parecer com um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, e o tempo todo batia nos cães e fazia barulhos estranhos, como se fosse um grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou, e na mesma hora o coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem, e estava ali, bem na minha frente. Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás, e esperei eles ficarem bem longe para descer. E quando eles estavam bem distante, pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, comecei a bater na porta e falando desesperado: Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua. Mainha era como eu chamava a minha avó, e só morava eu e ela na casa. Foi então que minha avó abriu a porta e entrei, e ficamos na sala falando sobre aquilo. Estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro, agora bem em frente da minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de lá da onde vinha aquele barulho. O bicho já estava ali e percebi o quão rápido ele corria, pois para onde ele tinha ido estava em distância de 700 metros para chegar até minha casa. Mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele. Quase que o bicho me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que entrei. O lobisomem ficou por um tempo na minha porta, até ir embora de vez. E quando ele se foi, a minha avó me disse: Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros espantaram ele. Senão, o bicho ia atrás de ti, até te pegar. Vem aqui comigo e reza, para aquele bicho não atacar mais ninguém. A minha avó pegou um terço e me deu, e rezamos os 5 mistérios. Depois fomos dormir. No outro dia contei para os meus amigos que tinham visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cães, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditaram naquela criatura, que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro, evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia ia cedo para casa. Atualmente ainda moro aqui em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com o lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela.
Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.